começar a nossa escola dominical, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 90 para fazermos uma breve devocional aqui de abertura, né, da escola. Salmo 90. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo 6. Salmo 90, do primeiro verso até o versículo 6. Aí o salmista diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na corrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Amém. Deus abençoe o texto. Irmãos, Deus, aqui o salmista está falando sobre fazendo um contraste entre a eternidade de Deus e a temporalidade do homem, né? Ou seja, o mundo vive incomparado à eternidade de Deus. O que nós vivemos aqui no mundo é nada, né? Então, por isso, irmãos, é que a nossa vida aqui no mundo, né, é apenas, como diz o salmista, como um sono, como uma relva que começa de madrugada, floresce e logo à tarde já murchou e secou, né? Então, nessa comparação com a eternidade disso, por isso que a nossa eternidade está em Deus, né? Então, Deus nos criou para a eternidade, mas a nossa eternidade só está em Deus, né? E a nossa vida só tem mesmo sentido, né? Se a gente parar para pensar, só tem sentido se ela estiver em Deus, porque senão tudo aquilo que a gente planejar, arquitetar, querer aqui nesse mundo, né, tudo é efêmero, passageiro, né, logo tudo acaba, né? Então a maior dificuldade do ímpio é ele construir e não poder desfrutar de tudo que ele construiu, né? Então pensa, uma pessoa passa a vida inteira adquirindo, juntando algo que ele não pode levar, vai ficar, né? Vai ficar. Então, Ralph Nagle, que foi um dos fundadores dos Ministérios de Célula, ele virou e disse assim, que louco é aquele que passa a vida inteira a juntar o que ele não pode levar. Foi isso que Jesus falou também, né? Por isso ele diz no céu, né, Dani? Juntar tesouro no céu, onde a traça não rói, né? Não escava, ladrão não escava, não rouba, né? Porque a nossa vida está em Deus e a nossa eternidade é em Deus, né? Nós viemos dele e voltaremos para ele. Por isso o céu não é um lugar para onde a gente vai, é um lugar para onde a gente volta. O céu é o lugar para a gente volta, não para onde a gente vai, né? É a casa do Pai, né? Bem, vamos orar? Antes da oração, eu queria saber, tem algum motivo de oração que alguém queria apresentar? Maria? Eu quero pedir ao pastor, como eu respondi de oração, tem uma mulher atrás na rua, tem 17 dias que ela está internada, já foi considerada a morte cerebral, e assim, eu vou levar a identidade, eu tenho vontade de que a família está sofrendo, então minha vizinha foi da guerra ontem, então assim, com família, assim, é lógico, a hora de Deus, é a hora de Deus vai, né? A família está assim, querendo, assim, porque nós somos egoístas, é muito mais do que egoísmo do seu lado, mas no caso dela, se prefere estar na situação e a família não aceita, entendeu? Então assim, é lógico, é igual Deus falou, vai, mas assim, parece que é muito sofrimento. Então assim, vai ser ela está silvando, se Deus pode fazer vontade de na vida dela, como colocar o coração dele, tá? Vamos orar. Tem mais? Saúde. Pela Paulina. Orar pela senhora. Que bom. Mais alguém aí? Desse lado? Desse lado aqui? Tem alguém? Tem. Davi.
Mais alguém? Não? Ela também me permitiu, tá? Não vou entrar É. porque ela está pegando relação muito. Tem muito ainda, né, Betinho? Daniel? Não começa na família do Marcos Paz. A família do meu pai. A família do pai. Tá. Então vamos orar. Então, tá? Vamos lembrar também, né, irmãos, de orar também pela Assembleia, que nós teremos na semana que vem, né? Então, final de semana que vem, Assembleia, né, para a eleição de presbíteros. E se algum presbítero for eleito, o diácono for eleito, nós elegeremos também diáconos, né? Então vamos orar, né, por isso, tá? Vamos orar então. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, que nos dá de reunir, Senhor, em teu nome nessa manhã. Queremos pedir, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, sobre esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor. Ó Deus, que tu possas visitar, Senhor, cada irmão, cada irmã, com a tua bondade, Senhor, com a tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, e nós temos tantas pessoas, Senhor, enfermas, precisando, ó Deus, de um mover da tua mão. Então pedimos, Pai, conforme teu propósito, Senhor, visita esses irmãos agora, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua bondade, Senhor, e alcança-os, ó Deus, com o teu poder, Senhor, nessa manhã. Também queremos pedir, ó Deus, que abençoa, Senhor, de maneira muito especial, Senhor, a vida, ó Deus, dos irmãos que estão aqui hoje, que também estão pedindo oração por eles mesmos. Ó Deus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre eles, sobre seus familiares, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Ó Deus, abençoe a Assembleia que teremos no domingo que vem. Deus, que o teu propósito, a tua vontade, Senhor, seja feita, Pai, diante de tudo, Senhor, o que nós temos vivido nesses últimos dias. Pedimos, Pai, a tua bondade, a tua misericórdia também, Senhor, trazendo consolo, conforto, esperança, Senhor, no coração de cada irmão aqui, Senhor. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar a oportunidade, então, para os irmãos saírem, né, as crianças saírem, os jovens, para estudarmos a palavra, que é Apocalipse, capítulo, hoje é capítulo 16. Apocalipse, capítulo de número 16, nós leremos todo o capítulo, né? Então, gostaria da atenção dos irmãos na leitura. Amém? O texto diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e as fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Portanto, derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens que se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que se sentiam,
e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não arrependeram das suas obras. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nus e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou 7 anjos a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos, irmãos, para a nossa edificação. Então nós estamos no capítulo 16, irmãos, e o capítulo 16 faz parte daquilo que nós falamos aqui, que é a 5ª sessão da 2ª divisão do livro de Apocalipse. Os irmãos lembram que nós falamos sobre as sessões, dizendo que o livro de Apocalipse é dividido em 2 partes, uma que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a outra que vai do capítulo 12 até o capítulo 22, e nessas partes, cada uma dessas divisões do Apocalipse tem sessões, 3 na primeira sessão e 4 na segunda sessão. Essas sessões na segunda divisão, essas sessões paralelas, elas iniciam com o nascimento da igreja e encerram com o juízo. Porém, cada vez que ele conta a história, ele não a conta de forma completa e definitiva, ele vai aumentando. Por isso que cada vez que a gente começa uma nova sessão, começa de novo com o nascimento de Cristo ou com a igreja, E aí então é definido como 7, Então são 7 igrejas, são 7 selos, são 7 trombetas, E agora 7 taças. E essas sessões paralelas, elas vão contando a história. E aqui ela começou no capítulo 12 com o nascimento do filho varão, e a perseguição do dragão à mulher. E depois então as bestas que levantaram, e aí formou essa tríade do mal, o dragão, a besta que emerge do mar, que nós definimos que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que nós definimos que é o falso profeta. E eles então formaram e deram poder à grande Babilônia, que nós falamos que é a religião falsa, que é a religião que compõe todos aqueles que foram marcados pela besta, receberam o número da besta, e que nós vimos aí, que não faz parte dela aqueles que foram selados pelo Espírito de Deus, pelo Cordeiro. Então, agora o mundo se dividiu, aqui nessa sessão, em 2 grupos, O grupo dos salvos, que foram selados, pelo Espírito de Deus, pelo sangue do Cordeiro, que receberam a marca, do seu selo sobre a fonte. E esses são os que são representados pelos 144 mil. E o outro grupo, que é o grupo que segue o dragão e a besta, que receberam o número da besta, que são os ímpios, que estão agora aqui se juntando contra a igreja do Senhor Jesus. Na última, no capítulo 13 e 14 que nós lemos, nós vimos então
o anjo fazendo a colheita. E na colheita ele recolheu o trigo, né? Ceifou o trigo, recolheu o trigo e o trigo representa os crentes, né? Os salvos. E aí ele colheu as uvas que representam os ímpios. E aí as uvas foram lançadas no lagar. E aí diz que no lagar essas uvas seriam pisadas, né? E elas seriam esmagadas pela cólera de Deus, para que o sangue deles, né, se derramasse sobre a terra. E aí foi uma espécie de juízo. Agora ele está mostrando como que isso aconteceu. Isso aconteceu por meio das taças. Cada taça que vem é uma manifestação do juízo de Deus. Então cada uma delas, né? Então vamos pensar na cena aqui, né? Então a igreja foi ceifada, está no céu, diante do trono, né? Os ímpios foram colhidos, né? Os cachos, e eles estão sendo esmagados no lagar. Como que é esse esmagar no lagar? As taças vão mostrar agora, né? Por isso ele começa dizendo: saiu do trono uma grande voz, e essa voz então deu autoridade ao anjo para derramar a taça sobre a terra. E cada taça que é derramada, um juízo de Deus é aplicado. Os irmãos estão percebendo aí na leitura, né? Então, se os irmãos observarem, as 7 taças têm uma semelhança muito grande com as pragas lá no Egito. O mar se tornando em sangue, os rios, as fontes das águas tornando em sangue, rãs aparecendo, né? Então é semelhante. Mas se os irmãos observarem, há um paralelo entre as taças e as trombetas, porque as trombetas são tocadas para advertir do juízo, e as taças vêm para executar o juízo. Então quando a trombeta era tocada, estava dizendo assim, ó: virá o juízo de Deus sobre a terra, avisando os homens. E agora então as taças sendo derramadas, o juízo está sendo derramado sobre eles, aplicado sobre eles. E aí cada taça vai até chegar na última taça, que aí é o fim de tudo. Porém a história não termina, porque no próximo capítulo reinicia de novo a sessão, tá? Então só adiantando para os irmãos, né? Então uma nova sessão. Então aqui ele vai falar do juízo, e sempre termina, lembra? Cada sessão termina com juízo, porém ainda não é o juízo final. Quando é o juízo total e final, com a volta de Cristo, será lá no capítulo 22, né? Então em novo céu, nova terra, e aí acaba, tá? Então por isso nós estamos vendo sessão por sessão, né? Pergunta aí, gente, tem alguma pergunta? Está tranquilo? Então vamos ver então. A primeira taça é derramada, e quando essa primeira taça é derramada, os homens são atacados, né? Lembra? Quando lá os selos foram abertos, né? Abria-se selo, cada selo, uma parte da terra era atacada. Então foi atacada a terra, foi atacada os poderes do céu, né? Lá nos selos. Depois, irmãos, quando nós chegamos lá nas trombetas, cada trombeta que era tocada, então alguma coisa acontecia aos homens, né? E aí os homens estavam sendo atacados. Agora aqui nesse caso, cada taça derramada, ela atinge tanto os homens como os poderes terrenos, né? Então as coisas terrenas, a natureza em si. Só que ao atingir a natureza é para punir o homem. Então Deus aqui derramando a taça, ao derramar essa taça, Deus está executando o seu juízo sobre os homens. Nenhum homem pode dizer que não foi avisado, né? Porque as trombetas foram tocadas para avisar. Então quando o juízo vem, o homem não pode dizer de maneira alguma que não sabia, né? Por isso, irmãos, o Evangelho foi pregado e está sendo pregado a toda criatura debaixo do céu. Cristo não voltará antes que o Evangelho seja pregado, né? Então todo mundo vai saber, para que nenhum homem seja indesculpável diante de Deus. Então quando o homem está sendo punido, ele está sendo punido porque ele foi avisado, e mesmo assim ele não se arrependeu diante de Deus. Então Deus estabeleceu isso para que o seu justo juízo viesse sobre a terra. Segunda coisa importante é que o juízo está sendo aplicado em resposta
as orações dos santos que foi visto por João lá no capítulo 4. Quando os santos, diante do altar do Senhor, os que vieram da grande tribulação, né? Lembra que João perguntou: quem são esses? De onde vêm? Né? E aí o anjo falou para eles: são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? Não amaram mais a sua vida, né? Mas amaram mais o seu Senhor, né? Porque mesmo a despeito da morte, permaneceram firmes, né? Então esses que estão diante do altar, eles clamaram diante de Deus, dizendo: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Agora está vindo a justiça de Deus sobre aqueles que perseguiram e mataram os santos e os profetas. É o que o anjo vai dizer daqui a pouco. Nós vamos chegar no versículo onde o anjo vai dizer isso. Então, cada flagelo desse, de uma taça que está sendo derramada, é o justo juízo de Deus aplicado sobre aqueles que perseguiram e mataram os santos e os profetas. Então veja, a igreja passou pela grande tribulação. Agora, o juízo de Deus é a resposta de Deus àqueles que maltrataram e feriram os santos, os servos de Deus, que sofreram na grande tribulação. Lembra que nós falamos que a grande tribulação é para a igreja, não é para o ímpio, né? Então a grande tribulação é o ataque da igreja falsa, que é a grande Babilônia, do dragão, do falso profeta e da besta, a igreja. Então a igreja vai sofrer a grande tribulação em razão do ataque do dragão e da sua tríade do mal aí, né? Para ferir e atacar a igreja. Por isso, então, lembra que no capítulo 12, como ele não pôde devorar o filho varão, ele passou a perseguir a sua descendência. Lembra? Então ele passou a perseguir a descendência e ferir a descendência. Então a grande tribulação é um ataque das forças do mal à igreja, usando então, né? Nós dissemos são 4, lembra? É o dragão, que é Satanás, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, e a grande Babilônia, que é a igreja falsa. Então tudo isso vai atacar a igreja. Por isso a igreja passará pela grande tribulação. Mas agora, o que nós estamos vendo aqui é que a igreja foi resgatada, foi colhida, e agora Deus está trazendo a resposta de juízo sobre aqueles que perseguiram e mataram e maltrataram a igreja. Até porque se a igreja estivesse aqui, ela sofreria, porque o sol aquecendo, sim, sem a água. Sim, pois é. E aí, veja, gente, a igreja sempre está livre do juízo de Deus, né? Então veja, a igreja sempre está livre do juízo de Deus. Quem vai sofrer o juízo de Deus é o ímpio, né? Então, em todo tempo a igreja está livre do juízo de Deus. Ela está, a igreja, o sofrimento da igreja, né, é em razão da ação do mundo e de Satanás contra a igreja, e alguma coisa que a igreja sofre aqui no mundo que não é proveniente dessas coisas é correção, disciplina de Deus, né? Mas jamais é juízo de Deus. Então Deus não aplica o seu juízo sobre a igreja, Deus aplica o seu juízo sobre o ímpio. Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos que vamos. Como diz, né? Vamos que vamos. Então pensa aí, qual é o primeiro juízo que acontece aí? Diz que ele derramou a sua taça e apareceram então úlceras, né? E tumores nos homens. Então, lembra que lá no Egito apareceram então tumores? Lembra dos filisteus que ficaram para a arca e apareceram tumores? Todos esses exemplos lá do Velho Testamento era anúncio desse dia. Então Deus estava dizendo, né, vai acontecer sobre os ímpios.
Então, quem persegue a igreja, quem persegue o povo de Deus, quem faz sofrer o povo de Deus vai sofrer. É o juízo. Então veja, lá anunciou, aqui está sendo executado, né? Lá é uma demonstração. Ele falava assim, quando eu for. Ou Eles aí, falam. aí a coisa vai, né? E aí, se os irmãos observarem, diz que os homens que estavam sendo atacados por esse flagelo aí, né? Que o anjo derramou, os tumores, diz assim: e aí, quem são esses que estão sofrendo? Olha o verso 2: os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem. Então é claro, muito claro, que não está acontecendo na vida do salvo, está acontecendo na vida do ímpio. Então quem está sofrendo? Os ímpios, porque a igreja agora está onde, irmãos? No céu, diante do trono, né? Então, quanto tempo, irmãos, nós não cremos num arrebatamento secreto da igreja, né? Como foi falado aí, como os irmãos já leram, já viram o filme, Deixados para Trás, né? Então nós não cremos que Deus vai fazer um arrebatamento da igreja e aí vai viver um período aqui no mundo, né? Não, isso aqui é algo concomitante. A igreja é levada e o juiz é derramado, viu? Então a igreja sobe para o trono para encontrar com o Senhor e o juiz é derramado, e Cristo aparece. Então os irmãos verão isso aqui no final do capítulo, né? que é tudo concomitante, ou seja, acontece tudo ao mesmo tempo. Então a igreja é colhida, e aí os ímpios são pisados no lagar, e esse lagar, ao pisar desse lagar, esses flagelos que vão estar acontecendo aqui. É o sofrimento agora do ímpio, né, por causa dos males que causaram a igreja. E os irmãos verão uma coisa interessante. Os irmãos verão que o falso profeta, a besta e o dragão ainda não está sendo atingido. O que vai ser atingido é só o trono. O trono quer dizer assim, o governo dele, né? Mas eles mesmos ainda não foram atingidos. Eles serão atingidos no final, tá? Nós vamos chegar lá no nosso estudo. E aí os irmãos notem aí no texto que assim, que eles adoraram a imagem, então sobrevieram eles úlceras malignas e perniciosas. O que quer dizer isso, irmãos? É que essas doenças, né, que vieram sobre eles, elas não são apenas uma coisa que aparece e que causa um sofrimento imediato. É algo que continua, é algo que vai aumentando, é como se fosse um câncer que está corroendo, porque eles continuam. Os irmãos verão lá mais adiante que mesmo sofrendo essas dores e tudo isso, eles continuam blasfemando contra Deus. Quer dizer, há um tempo aqui em que eles estão sofrendo e eles ainda continuam mordendo a língua e falando contra o Senhor. Esse foi a primeira taça derramada, o primeiro juízo. Na segunda taça, irmãos, versículo 3, diz que quando ele lançou derramou a segunda taça, ela atingiu o mar, né? E aí, isso tem um sentido muito importante, porque o mar, irmãos, é símbolo, né? O mar é símbolo das nações contra Deus. Então, o mar revolto quer dizer que as nações se voltando contra Deus. E aqui, como atingiu o mar, diz assim: tudo que há no mar morreu. Tudo que há no mar. E aí, se a gente pegasse isso literalmente, irmãos, imagina como que seria uma situação fedor, tudo para cima, tudo boiando, né? Uma coisa que atinge às vezes o mar ou o rio, né? E traz aquele tanto de peixe morto, como que isso causa né? Agora imagina os homens convivendo com uma situação dessa, e o mar inteiro, irmãos, né? E não existe, né, lugar onde o mar não chega, né? Todo lugar tem mar, não é? Todo país, né,
continente tem mar. E aí imagina tudo isso, irmãos, e as pessoas convivendo com isso, vivendo assim. Pastor João, tudo isso para mim ensinando. Ele estava só nos mares. Lá da região. Talvez João não tivesse a visão do tamanho que era isso. Como nós hoje temos, né? Como a gente conhece hoje. Né? O senhor falou que o mar é o símbolo das nações culturais. Eu queria saber, mas esse mar já não existe? Não existe mais. Acabou. Lá no final da Bíblia. Ele não existe mais. Acabou, né? Então acabou tudo. Aí vem a terceira taça. Olha a terceira taça. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes essas coisas. Então, olha, irmãos, quando lançou sobre as fontes das águas, sobre os rios, quer dizer o seguinte, que a água potável acabou. Aí não há mais água para beber, vão tirar. Quem já assistiu dessas coisas, Então, se os irmãos olharem, quando ele está dizendo aqui que as fontes foram atingidas, quer dizer que a possibilidade, né, de uma pessoa sobreviver na face da terra está sendo tirada. Então, a possibilidade, porque o indivíduo não pode viver sem água. Eu lembro, os irmãos já viram, né, e devem lembrar, né, quando as pragas do Egito aconteceram, uma cena que me chamou a atenção é que o faraó do Egito virou e falou: Eu não preciso de água, eu tomo vinho. Eu tomo vinho, então não preciso de água, né? Até quando isso vai durar? Até quando as pessoas irão beber aquilo que pode substituir a água, né? Não, é um tempo curto, não é? Imagina, irmãos, a gente fala sobre essas coisas e a gente tem previsões de coisas terríveis, né? Alguém está dizendo que, falando aí constantemente, que uma das probabilidades da Terceira Guerra Mundial vai ser por causa de água. De água, né? Porque as águas, né, estão diminuindo, né, no mundo inteiro, né? E aí, olha aqui não, aqui está cessando, né? O juiz de Deus está cessando a possibilidade da pessoa beber, né? Agora, olha que coisa interessante que diz assim, no versículo 5 ele diz: pois justo és, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. E aí, logo abaixo, diz assim: que coisas são essas que eles julgaram? Então, o versículo 6 diz: porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhe tens dado a beber, são dignos disso. Ou seja, olha, vocês derramaram o sangue dos profetas, agora vocês vão beber sangue. E ele está dizendo: vocês são dignos de receber isso. Então o juízo de Deus está sendo aplicado sobre eles, porque eles merecem aquilo que eles fizeram. Por causa daquilo que eles fizeram, o juízo é em resposta. Então ele está dizendo assim, que aquilo que Deus está fazendo é justo, né? Porque as pessoas que estão recebendo esse juízo, eles merecem o juízo que estão recebendo, porque eles fizeram isso. Eles maltrataram a igreja, né? Fizeram a igreja sofrer, e agora eles estão sofrendo em decorrência disso, né? Aí ele termina dizendo assim, que ouviu do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são o que? Os teus juízos. Então não há nenhuma injustiça em Deus em aplicar o juízo dele sobre o ímpio. Por quê? Porque os ímpios merecem aquilo que eles estão sofrendo agora. Interessante que nós confundimos, né, as coisas, e às vezes nós julgamos Deus pela nossa maneira de agir, né? Então às vezes a gente acha que uma pessoa sofrer
pelo mal que ela fez, é muito, às vezes é demais, né? Ou às vezes nós achamos de menos. Ou de mais ou de menos, né? Então, por exemplo, um bandido aí que matou um monte de gente, fica preso, a gente acha que é pouco demais, que devia morrer, né? E às vezes um outro que está preso, que está muito tempo preso, nós achamos que é juízo demais sobre ele, né? Que não devia sofrer tanto assim. Mas aqui o anjo está dizendo, os anjos estão dizendo que o juízo de Deus é justo e verdadeiro. Então é de acordo com aquilo, ou seja, é proporcional ao mal que eles fizeram. E nós cremos, irmãos, que as penas eternas, elas serão proporcionais aos atos dos homens. Então o ímpio vai sofrer no inferno de acordo com o mal que ele praticou, irmãos. Pode ser que aqui, irmão, uma pessoa que pratica muito mal não sofra proporcionalmente ao mal que ele fez, mas no juízo eterno não existe isso, irmãos. Então quem praticou o mal vai sofrer pelo mal que praticou. Então não tem escapatória, e será proporcional. Ninguém vai, então não será um juízo igual, né? Entenderam? Não quer dizer que aquele, porque a gente tem pessoas que são nas obras, né, são às vezes menos ruins do que outros, né? Não é verdade? Às vezes a gente vê uma pessoa que não é tão ruim, é uma pessoa honesta, uma pessoa que vive, mas ele é límpio e ele vai sofrer. Aí a gente vê alguém que é extremamente mal, né, e pratica o mal, né? E aí vai sofrer, né? Vai sofrer muito mais. Beleza? Não, porque como a igreja está no céu, né, na presença do trono, então quem está sofrendo agora é só o ímpio. Então não há possibilidade de salvação, não há mais possibilidade de mudança, né? Agora o juízo está sendo aplicado, né? E aí a gente pode ver isso na história bíblica, né, de todas as nações. Pensa quantas nações sofreram o juízo de Deus, né? Sodoma e Gomorra, né? O Egito, né? Então quantos povos, o dilúvio, né? Quantos povos, quantas pessoas sofreram o juízo de Deus? Tudo isso, irmãos, era anunciando esse dia aqui, que agora está chegando, né? Esse dia que está chegando. Vai repetir de novo? Porque lá foi parcial, e aqui agora vai ser total sobre os ímpios, né? Não, sobre mas hoje aquele... em dia que eu estou falando, vai se repetir tudo isso? Até o... Não, só no dia da volta do Senhor Jesus. Então quando Deus levar a igreja, e agora Deus vai aplicar o juízo sobre os ímpios, né? Lembra que nós falamos no início aqui que aí o mundo vai estar dividido entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Isso vai estar claro, né? Vai estar bem claro por causa da marca, né? Então lembra, então quem é salvo foi selado pelo Espírito, recebeu o selo de Deus. Quem não é salvo recebeu o número da besta. Então já vai estar bem definido. Quem é salvo foi colhido, né, como trigo. Quem não é salvo foi ceifado como uva e vai para o lagar. E agora o lagar está sendo pisado. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Mais uma taça derramada. A quarta taça. O quarto anjo derramou a taça e aí agora atingiu o sol. E quando atingiu o sol, diz aqui, foi dado poder ao sol queimar os homens com fogo. E aqui, irmãos, parece que, pelo texto aqui, que alguns só que foram atingidos, né, pelo fogo do sol. Então lá fora, vamos pensar, lá fora o sol está queimando. Quem está dentro de casa está sofrendo o calor, mas não está queimando, porque aqui diz assim, que os homens que se queimaram, então alguns que não foram queimados, né? Porque os que se queimaram
diz que eles então blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Então, esses homens que estão sofrendo o juízo, ao invés deles clamarem por misericórdia, né, e arrepender dos seus pecados, não, eles ainda estão blasfemando contra Deus. Isso é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque a gente sempre pensa assim, que uma pessoa pode se converter pela dor, né? A gente fala assim, não vem por amor, vem pela dor. Deus pode chamar alguém por meio da dor, pode, né? Mas não é a dor que salva as pessoas, né? A dor, o sofrimento não tem poder de converter ninguém, né? E a prova é isso aqui. Quer dizer, eles estão queimando, e ao invés deles clamarem por misericórdia, eles estão blasfemando mais ainda, estão falando mais ainda contra Deus, né? E aí diz que eles blasfemaram contra o Deus que tem a autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então está claro, dizendo assim, eles mesmo sofrendo, eles se recusam a dar glória a Deus. Pastor, a gente pode fazer uma ampliação desse flagelo e entender que o aquecimento do sol vai derreter uma geleira, que vai encher o mar de água que está sangue, e vai trazer para dentro das casas, vai ter uma inundação dentro das casas, de sangue, de bicho morto. A gente pode ampliar isso, porque o sol derrete lá no chão. Vai virar né? A Bíblia diz que o mar vai tomar o que era seu. Isso. 1775 houve um grande terremoto na Europa, especialmente próximo de Portugal. 1775. Né? Esse terremoto, pelo menos na história, é o primeiro tsunami que a gente tem noção desse tsunami. Então, o que aconteceu? O terremoto destruiu 70% da cidade. Só a parte alta da cidade que não foi destruída. Lisboa, ela é dividida como Salvador, né? Salvador é uma cópia de Lisboa, né? É uma cidade, tem a parte baixa e tem a parte alta. Salvador também tem o elevado, né? O elevador que leva as pessoas para Lisboa também tem. Então, o tsunami, primeiro teve o terremoto. Quando teve o terremoto, o que aconteceu? A parte alta da cidade pegou fogo, queimou tudo, destruiu, caiu, né? 70% das edificações caíram, e aí logo em seguida veio o tsunami, e aí invadiu e inundou tudo. Lisboa naquela época devia ter mais ou menos em torno de uns 200 mil habitantes, né? Diz que morreram mais de 70 mil pessoas. Imagina, né? Isso, irmão, numa localidade, uma coisa. Os irmãos lembram depois, agora, recentemente, um tsunami que aconteceu lá na Indonésia, né? Tanto de gente que morreu, né? Por causa de um terremoto. Agora aqui, irmãos, está dizendo, o sol vai queimar, né? O sol vai queimar as pessoas. E aí, com certeza, isso que os falou uma probabilidade enorme, né? Então, o senhor falou que aqui agora não tem mais a misericórdia, né? Não tem mais a possibilidade. Mas aí a Bíblia diz que eles se recusaram a rebelir. Mas o arrependimento também não vai liberar. Não. O arrependimento vai gerar no Espírito Santo. Eles se recusaram, está dizendo, eles se recusaram a se arrepender. Não quer dizer que houvesse possibilidade de arrepender, mas ele está dizendo assim, que mesmo sofrendo, o ímpio é tão ímpio, irmãos, o ímpio é tão mau, que mesmo sofrendo, ele ainda não se arrepende, né? E aqui não está falando, não é de um arrependimento para a vida, porque nós temos arrependimento para a vida, né, e arrependimento das atitudes. Uma pessoa pode arrepender de algo que ele fez sem ser um arrependimento para a vida. Não pode? Pode uma pessoa que não é crente, ele pode arrepender de algo errado que ele fez, porém não é um arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida é aquele que leva a pessoa para Jesus. Aí esse é produzido pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Mas uma pessoa pode arrepender dos seus atos sem que converta-se. E aqui ele está dizendo desse arrependimento, né? Quer dizer, mesmo assim, olha, ele é tão mau, mas tão mau,
que mesmo sofrendo o que ele está sofrendo, ele ainda não se arrepende, né? Não arrepende do que fez. Poderia ter dito assim: olha, nossa, eu estou sofrendo agora porque vamos pegar um exemplo disso. O rico, da parábola do rico e Lázaro, ele estava no inferno e ele estava extremamente arrependido do que ele fez. Ele inclusive virou e falou: avisa meus irmãos lá para não virem, né, passando o que eu estou passando aqui, né? Mas ele entendeu lá que tudo que ele estava sofrendo era o que ele merecia, porque, e é um exemplo de arrependimento para a vida, o ladrão da cruz, não é? Quando o outro estava blasfemando lá, os dois exemplos estão ali, ó, né? O outro estava blasfemando, dizendo: desce da cruz, tá? Daí ele falou assim: nem na condição que você está, você teme a Deus. O ladrão falou para ele: nós estamos aqui sofrendo o que os nossos atos merecem, mas esse que mal fez, né? Então o ladrão da cruz falou para o outro, está dizendo aqui: ó, nós estamos sofrendo, ele estava mostrando arrependido, nós estamos sofrendo pelo que nós fizemos. Mas aqui no caso, eles não reconhecem isso, mesmo sofrendo, eles não reconhecem que eram pelos atos que eles fizeram, e aí eles estão falando mal de Deus ainda, porque eles estão sofrendo, eles estão falando mal de Deus. Seguindo, o quinto, então, o anjo derrama a sua taça, e quando ele derrama sobre o trono da besta. Note, a taça não é derramada sobre a besta, mas é derramada sobre o seu trono. Então quer dizer que é derramada sobre o seu governo. Então lembra que a besta era o anticristo, lembra? E a outra besta, o falso profeta. Então eles seduziam as nações, o anticristo e o falso profeta. Eles levaram as nações a se voltarem contra a igreja, a perseguirem e maltratarem a igreja. Agora o governo é desmantelado. Então quando o anjo derrama essa taça, quer dizer que o poder que existia na mão da besta e do falso profeta agora é tirado. Então eles não têm mais poder para governar. Então o governo agora é desestabilizado, né? Por quê? Porque logo depois virá então o Senhor Jesus para destruir, né, o anticristo, né, com o sopro da sua boca. Lembra que Paulo falou lá em Tessalonicenses, né? Então logo depois virá isso. Então, e aí diz o texto aqui que quando o trono da besta é então atingido, cujo reino, né, se tornou em trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiu. Que dor que era essa? Dos flagelos anteriores, né? Então eles estavam sofrendo a dor dos flagelos anteriores, e por causa dessa dor eles mordiam a língua e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias, olha, e diz o texto, e das úlceras que sofriam. Então ele está se referindo até a primeira taça que foi derramada. Lembra? Que na primeira taça apareceu úlceras, né? Então eles agora estão, ao invés deles clamarem a Deus, eles estão blasfemando contra Deus, porque estão sofrendo e não se arrependem das suas obras. Novamente diz, eles mordem a língua de dor que eles estão passando, mas mesmo assim eles não se arrependem. Mas como é que é esse flagelo aqui no sentido do trono da besta? Falou que é do domínio não, dela. tirou o governo. Tirou o governo. E aí diz aqui que o reino se tornou em trevas. Quer dizer que não tem mais visão do reino de Satanás, da besta, né, que estava sobre o mundo. Lembra que a besta estava exercendo o governo sobre o mundo inteiro. Então essa trevas aqui é perder o domínio. É escuridão, não vê mais o governo. Acabou. Então o trono foi atingido, foi tirado o poder, né? Veio a treva, quer dizer que agora não se vê mais o governo. Então o povo está perdido, porque perdeu o líder. E sofrendo os flagelos. Porque nessa hora, talvez as pessoas se arrependeram, assim, de escolher o anticristo, seguir o anticristo, como se diz, poderiam, e sofrendo tudo isso, como se diz, também. Perderam aonde eles podiam buscar. Porque lembra que lá no capítulo 12, gente, lá no capítulo 12, a pergunta que terminou foi assim: quem é uma besta?
Quem é que pode resistir? Lembra? Então agora o trono foi tirado, virou escuridão, ou seja, ninguém sabe mais quem tem poder, quem governa. O homem está perdido, está sozinho. O homem está perdido totalmente sozinho, não sabe onde que ele vai buscar, ele vai se refugiar onde? Quem é que pode defendê-lo? Quem pode ampará-lo no sofrimento? Né? Agora virou escuridão total, então acabou, perdeu tudo. Onde poderia existir apoio? Onde poderia existir, lembra que o trono, a besta, tinha poder, né? Então foi dado, o dragão deu poder à besta. Agora, como o seu trono foi atingido e virou escuridão, quer dizer que perdeu. Então não tem mais poder, então não pode mais livrar os homens, né, do sofrimento. Por isso é que eles estão então mordendo a língua e dizendo, né, que não tem mais nada, né, e eles estão sofrendo e mesmo assim não se arrependem das suas obras. Aí vem então o sexto flagelo, e o sexto flagelo, então, irmãos, a taça é lançada sobre o rio Eufrates. E o rio Eufrates, irmãos, era o rio que separava o Oriente do Ocidente, né? Então, onde as nações, né, eram conhecidas na época, estavam sendo divididas, né? Então, o Ocidente e Oriente. Então, a divisão era o rio. Agora, o rio seca. Se o rio seca, quer dizer que há passagem. Então, agora as nações todas, né? Todas as nações vão se reunir, os reis da terra vão se reunir para a grande batalha, né? Para a grande batalha. E aí sai então da boca da besta, né? Do dragão, digo, e da besta, que é o anticristo, e do falso profeta, que é a besta da terra, saem 3 espíritos imundos, semelhantes, diz ele aqui, a rãs, né? E esses que saem, esses demônios que saem, eles são operadores de sinais, né? E eles então reúnem os reis da terra, mesmo esses que estão atingidos, os reis da terra, para virem para a peleja, para a batalha final, né? E qual é a batalha final, irmãos? É a batalha não contra a igreja, mas é a batalha contra quem? Contra Deus e Cristo. Que inocência, né? Não é? Que engano. E o espírito do maligno é o espírito de engano, e eles se voltam contra Deus e contra Cristo, no lugar onde se chama Armagedon. Armagedon, irmãos, esse nome foi dado a um lugar onde as principais batalhas de Israel foram travadas, né? Dentre elas a batalha contra os filisteus. E aqui agora, esse lugar, Armagedon, quer dizer que é o lugar da batalha, não é um lugar geográfico, né? Mas é um lugar de batalha. E aí, se os irmãos observarem, o versículo 15 diz aí, justamente, que quem é que vai chegar agora para a batalha? Jesus, né? Então Jesus vem. Se a gente ligar com o texto lá de Tessalonicenses, diz que Paulo diz que Cristo virá e ele destruirá, né, o anticristo com o sopro da sua boca. Então aqui agora é a batalha final. E aí ele diz assim: bem-aventurado aqueles que guardaram as suas vestiduras. Isso aqui, irmãos, é um adendo aqui, uma semelhança, uma comparação àquela parábola que Jesus contou das vestes. Lembra? Do rei que deu as vestes, né, e as pessoas entraram, os mendigos, os que estavam nos cantos, todos entraram com vestes nupciais, vestes reais, né, ou vestes para poder participar do grande banquete. E aqui João está fazendo uma alusão a isso, voltando lá atrás, dizendo assim: aqueles que guardaram as suas vestiduras são aqueles que estão com ele. E os outros? Né, os outros estão sofrendo batalha. E essa batalha aqui é uma batalha onde não há possibilidade de vencer. Não tem como os inimigos vencerem, né? Porque quem está na batalha é o Todo-Poderoso, é Ele, né? O Senhor Jesus, Todo-Poderoso. E aqui, pelo texto, né? O senhor pode explicar. Saindo os espíritos, os 3 da tríade do mal que você fala, então eles
eles não estão presentes. Os reis estão, ou não? Sim, pois é. Os espíritos saem dele mas em eles direção estão, aos reis. sim, para chamar os reis para a batalha. Os espíritos saem com prodígio para chamar os reis para virem para a batalha. Porque Satanás, o dragão e as duas bestas, elas não estão querendo ir para a batalha sozinhas. Eles estão chamando para ir com ele para a batalha. Então junta tudo para poder vir para a batalha, né? Para o lugar da batalha. E aí então aparece Cristo, né? Tranquilo aí? E aí vem então, para a gente terminar, vem o sétimo flagelo. E aí quando derrama o anjo a sua taça, o ar agora é atingido. Lembra? Foi atingido os homens, foi atingido o sol, foram atingidos os rios, o mar, né, os rios, agora o ar é atingido. E quando o ar é atingido, então, quando fala assim, o ar, irmãos, está se referindo a todo o universo. Então, porque todo lugar tem ar, não é? Nem todo lugar tem terra, nem todo lugar tem mar, mas todo lugar tem ar. Então, quando o ar é atingido, quer dizer que o mundo inteiro que existe é atingido. E aí, olha que coisa interessante, né? Então, saiu uma voz do santuário do trono dizendo: feito está. Então veja, lá foi atingido, aqui agora será exterminado. Lá foi o juízo sendo aplicado, aqui, irmãos, é o fim de tudo. Então quando ele diz feito está, ele está querendo dizer assim, ó, acabou, não tem mais possibilidade, não existe mais, né? E aí a gente sabe que ele está falando aqui justamente que a terra não vai existir mais, né? Então vai. Não tem batalha porque como é que vai lutar contra o Todo-Poderoso? Sim, eles se prepararam, mas antes. Mas aí nós vamos ver isso, Viviane. Nós vamos ver isso na outra sessão, quando ele contar o final. Como vai ser essa batalha? Né? Então vai chegar lá. Lembra que nós estamos falando que a história sempre é parcial, até chegar lá no final. Por isso ele não contou os detalhes. Como é que foi o detalhe dessa batalha? Não é? Vai estar lá no final, nós vamos chegar lá no final. E aí, irmãos, o que aconteceu então? Sobrevieram, logo que lançou, né, sobre o ar foi atingido, aí sobreveio, então, relâmpagos, vozes e trovões. Lembra? Quando essas coisas aconteciam, é porque algo do Todo-Poderoso estava sendo anunciado. Era a presença do Todo-Poderoso. Lá no Monte Sinai tinha vozes, trovões, relâmpagos, porque Deus estava falando. Aqui agora, então, Deus Todo-Poderoso está fazendo isso. Então ele diz assim: e ocorreu um grande terremoto, como nunca tinha sido visto, desde que há gente na terra, nunca. O terremoto foi o maior da história, né? Todo, diz aqui. E aí, a grande cidade, né? Qual é essa grande cidade aqui? É a cidade onde, lembra, irmãos, que nós falamos assim, que lá no coisa, que a grande Babilônia não é a cidade, a grande Babilônia é a igreja falsa. A grande cidade quer dizer assim, que aonde os povos se reúnem, né, essa cidade foi dividida em 3 partes. Por que dividida em 3 partes? Quantas rãs saíram? 3. Então quer dizer o seguinte, que aqueles povos que os espíritos malignos conseguiram reunir, eles foram divididos em 3 partes. Se eles foram divididos em 3 partes, porque o juízo será aplicado agora sobre tudo, e tudo vai sofrer agora o juízo de Deus. E olha o que aconteceu. Logo que fez isso, ele diz em 3 partes: e caíram as cidades das nações. Então aquela que dominava o governo, onde o anticristo havia sentado para dominar, para reger as nações, essa cidade foi atingida. E agora as outras cidades do mundo inteiro são atingidas.
E caíram então a cidade das nações. E aí vem então agora Deus se lembrando da grande Babilônia, que é a igreja falsa. E aí diz aqui que Deus agora vai dar sobre essa igreja falsa, que existe ainda na face da terra, o vinho do furor da sua ira. E olha que coisa interessante, todas as ilhas fugiram. Só fundou, foi não? Mudou tudo. Tudo. O mar cobriu. E houve saraiva. O que é saraiva, irmão? Chuva, uma chuva caindo do céu, uma chuva. E olha o que caía do céu, irmãos: pedras. Que tamanho que eram as pedras, irmãos? 35 quilos, cara. O talento hebraico, né? O talento teve o talento babilônico, o talento romano, mas o talento hebraico é 58,9 quilos. Então, uma pedra pesando mais de 30 quilos, né? Vamos pensar, de 30 a 50 a 60 quilos caindo sobre os homens. Imagina, irmãos, lembra que lá atrás nós dissemos que os poderes do céu seriam abalados? Jesus não falou isso? Que os poderes do céu seriam abalados, que o sol se recolheu como um saco de glina, né? E agora, aqui, o que está acontecendo? Irmãos, aqui agora, o juízo está sendo derramado sobre os homens em forma de peso caindo do céu. Então é o peso de Deus sobre a vida dos ímpios. Então é o peso do juízo de Deus caindo sobre eles, né? E mesmo assim, irmãos, como que termina o texto? Ainda blasfemaram. Não tem jeito, irmãos. Converteu mesmo. Por que ele fala sobre isso aqui? É porque não há outra forma de salvação a não ser em Cristo Jesus. Nada pode salvar o homem a não ser o sacrifício de Cristo na cruz. Nada. Então, por isso, irmãos, aqueles que não foram salvos por Cristo, não haverá salvação para eles em tempo algum. Não tem como. Não há uma segunda chance, não há segunda possibilidade, né? Aqui vai ser o final. Então é o juízo final sem pecar. Não vai ser brincadeira. Até pra gente. Ele fala que quando os espíritos saem dos três lá, do povo dos reis, ele fala que são espíritos que têm poder miraculoso. Eu fico pensando que eles chegam e tentam competir em poder com Cristo. E aí Jesus dá um cadinho assim, terremoto, pedra. Só dizendo para eles assim, ó, isso aqui é o início, né? Imagina. Agora, quando ele vier, né, então aí a coisa será tremenda, né? E aí nós sabemos que tudo isso aqui que está dizendo é o fim do mundo, irmãos, né? E nós esperamos, como diz o apóstolo Pedro, novos céus onde habita a justiça, né? Não onde tem juízo, mas onde habita a justiça. Isso é maravilhoso, né, irmão? Todas as pessoas que nasceram vão estar lá. Todos. Em todo o tempo, irmão. Não vai ter desculpa para ninguém, não pode esconder, não. Tem como. Aí depois nós veremos lá mais para o final, contando a história, né, que haverá então a igreja, volta, né, a história contando da igreja sendo levada, os justos sendo ressuscitados, né, os ímpios sendo ressuscitados para sofrerem isso, né? E é uma coisa interessante, nessa batalha final aqui, irmãos, aqueles que morreram vão participar dela. Pois é essa batalha que Jesus volta com os santos, com os anjos, com a igreja, e a igreja vai assistir isso, né? A igreja não vai sofrer, mas a igreja vai assistir o justo juízo de Deus sobre a terra, né? Amém? Pergunta aí?
informação que nós temos sobre a volta de Cristo, ela não é para a conversão do ímpio, ela é para a esperança do justo, né? Então, porque se a volta de Cristo fosse para a conversão do ímpio, então ela teria que ser anunciada individualmente a cada pessoa para que a pessoa se convertesse, né? Mas não, a volta de Cristo, ela é para consolo e esperança do justo. Quer dizer, olha, você está sofrendo, está passando, né? Irmãos, ontem eu li um texto, e a Rebeca estava conversando com a Rebeca, eu li um texto em 2 Timóteo capítulo 3, aí fala que os dias serão difíceis, muito difíceis. Depois os irmãos leiam 2 Timóteo capítulo 3, Paulo falando sobre isso. Ele diz que nós viveremos tempos difíceis. Fala que os homens serão maldosos, blasfemadores, fala que eles serão traidores, falsos. Irmãos, nós estamos vivendo tudo isso. Nossos dias. Em quem a gente pode confiar verdadeiramente? E às vezes a gente acha que isso é só lá fora, né? Não. Dentro da igreja tem o joio também, não tem só o trigo dentro da igreja também. E a gente experimenta isso dia a dia na nossa vida. Quem você pode confiar? Pensa lá no seu trabalho, irmão. Quem você pode confiar no seu trabalho? A quem você pode abrir o coração lá no seu trabalho e contar suas dificuldades? Os homens serão traidores, enganadores, falsos. É o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. É os dias que a igreja está sofrendo. As pessoas que morreram vão ressuscitar. A gente vem com os corpos. Vão estar lá, tem que ver. E mais, Senhor James, e mais, Jesus falou que os inimigos dos homens seriam os da sua própria casa. Não é? Da própria casa. Que às vezes a gente está achando que isso é lá fora, né? Não, irmãos. Diz que a gente é da própria casa. E aqui está falando tanto da casa família, como da família também cristã. Lembra depois as cartas de Cristo à igreja. As 7 cartas às igrejas. E nós vamos ver que tudo isso está falando lá nas cartas. Da igreja. E Paulo está dizendo, olha, nós vamos viver tempos difíceis, irmãos. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E sabe por que Deus está deixando a gente viver tempos difíceis, irmão? Vou dar uma palavra para você aqui, ó. Sabe por que Deus está deixando a gente viver tempos difíceis? Para a gente dizer, ora vem, Senhor Jesus. Porque se a vida aqui tivesse muito boa, ninguém ia querer ir para o céu mesmo. Então a igreja tem que passar por tempo difícil. O crente tem que passar por tempo difícil para ele ter desejo de ir para o céu. Desejo de encontrar com o Senhor. Né? Senão está tudo bom demais aqui. Né? Aí tem, né, onde está a nossa esperança, irmãos. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos terminar. Nós vamos receber a bênção e assim nós vamos encerrar. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham um bom dia, né? E até a noite, se Deus permitir.